Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, 25ª semana do Tempo Comum, cor litúrgica verde e o santo do dia é, deixa eu ver aqui, São Geraldo Sagredo. Não conheço. Lembrando que nesse sábado é dia de São Cosme e Damião. Eu não sei, vou ter que dar um aviso, né? Não confundir com uma certa prática de entrega de doces que vai acontecer. Isso eu vejo muito comumente lá na cidade do Rio de Janeiro. Aqueles São Cosme e Damião não são os mesmos São Cosme e Damião da Igreja Católica, tá? Eles fazem sincretismo religioso, ainda mais Rio de Janeiro, né, gente? Rio de Janeiro, cidade de Salvador na Bahia, alguns grupos da Umbanda, né, fazem isso. Não são os mesmos santos, tá? Eles usam o nome, usam a figura, usam a imagem, mas colocam práticas sincréticas religiosas de orientação reencarnacionista ou de elementos da natureza e tal. Não tô falando mal do povo umbandista, Deus me livre, não é isso. Mas você que é católico, eu tô só alertando, não é a mesma coisa. Procure saber. Eu demorei muito para quebrar essa ideia de São Jorge. Eu achava que São Jorge era um santo do sincretismo religioso até a hora que eu descobri o verdadeiro São Jorge, né? Então, aquela oração que eles fazem meio cantado, meio no estilo lá dos grupos, né? Desse tipo de música, não é o mesmo santo e não deve ser usado esse tipo de oração. Tem que tomar muito cuidado, tá? É preciso muita... Isso é heresia, tá, gente? Deixa eles lá. Se eles acreditam, é com eles. Agora, nós não podemos, católicos, não podemos trazer esse tipo de coisa. Outra coisa também, não era isso que eu ia falar, mas eu vou falar. Cuidado com aquelas orações que você pega lá na porta da paróquia. Algumas paróquias aqui de Curitiba têm feito sua limpazinha, né? As secretárias e pessoas da pastoral têm dado uma observada grande em alguns santinhos de santo. Tem padre que deixa, permite, mas tem padre que não deixa mais. O que são aqueles santinhos? Por exemplo, oração a Santo Expedito, que fala assim: faça essa oração por não sei quantos dias e no final faça o milheiro, distribua o milheiro dessa oração. Ou, faça essa oração por 9 dias, não quebre essa corrente. Não é católico. Isso é outra coisa. Orações que você, na hora que fala em voz alta, parece cantada. Elas são meio pontuadas, para não dizer outro nome, né? Também não são aprovadas pelo bispo local, ou tem aprovação eclesiástica. Queima fora. Ah, mas tá com a imagenzinha do Santo Antônio. Esquece, estão usando a imagem do santo. Porque é muito fácil consagrar uma imagem de um santo para o demônio. Eu tenho que até falar, a seita que eu frequentava antes de voltar para a Igreja Católica tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, coisa mais linda. Demorou muito, demorou acho que 2 anos para cair minha ficha, né? Para o Espírito Santo me dizer que aquela imagem estava consagrada para o capeta. Vocês não têm noção, gente. Era uma imagem enorme de Nossa Senhora Aparecida. Tá? Então ainda bem que a seita meio que deu uma quebrada nas pernas, né? Sabe? Então isso eu também já passei. Então, mas a pessoa é ungida. Será que é ungida? Será? Só se for unção do capeta, né? Onde rola muito dinheiro, onde rola muita coisa estranha, fofocaiada, assim, que, olha, onde começa umas fofoca muito feia, é sinal de fumaça, sabe? Porque das duas uma, se a fofoca é muito feia, mas a coisa não prospera, graças a Deus, é porque é mentira. Agora, quando a fofoca começa a surgir e tudo, e várias pessoas, vários grupos começam a falar a mesma coisa, é porque aí tem. Então é necessário muita oração pelo território paroquial, reze muito para o seu padre. Se um dia, eu espero que não, tá? Mas se um dia acabar tendo um escândalo com relação ao padre de alguma paróquia, não alimente nem fomente, não fale nada, apenas reze para que esse padre se converta, assuma seu erro, né? Faça o trâmite que é preciso diante do bispo, né, diocesano ou do bispo local, as orientações da hierarquia da Igreja Católica, mas reze.
Existem notícias a respeito do padre Robson, mas vamos continuar rezando no caso lá. Dessa vez parece que os fiéis estão pedindo que ele assuma algumas coisas. Mas veja, é necessária oração, né? Porque eu me preocupo mais com o carisma do Divino Pai Eterno e todos os devotos do Divino Pai Eterno que se sentiram lesados, magoados, estão ressentidos, né? Por causa da figura de quem? De uma pessoa. Por causa do erro grande de uma pessoa, levou junto o próprio carisma do Divino Pai Eterno. Aí é complicado, né? Então a gente tem que rezar por todas aquelas pessoas. Eu peço orações também para... Não está acontecendo problema nenhum na minha arquidiocese, mas eu me preocupo um pouco porque tivemos 2 bispos auxiliares aqui e, nossa, fazem uma falta. Não só pelas pessoas, lógico, mas as pessoas viraram bispo, tá tudo certo, tudo ok. Mas eu acredito que, assim, vamos rezar por todas as dioceses e arquidioceses que estão sem bispos, né? Para que o Espírito Santo possa indicar, que o Papa Francisco possa fazer nomeações devagar, mas de forma concreta, né? Para esses locais. Tem dioceses que ficaram vacantes, como a diocese de Palmares, né? Após a morte de Dom Henrique Soares. Vamos pedir os bispos, novos bispos, né? Que o Espírito Santo esteja insuflando novos pastores para esses locais. Eu peço aqui também, eu tenho que pedir pela minha arquidiocese, né, gente? Porque deixar o arcebispo aqui sozinho, por tanto trabalho que já foi iniciado, né? Então é preciso mais, pelo menos um bispo auxiliar aqui para a arquidiocese, pelo menos assim. Né? Mas eu sei que existem outras demandas em outras regiões que até está sem bispo, né? Então a gente tem que rezar para que isso aconteça, tá? Bom, então vamos diretamente para a liturgia desta quinta-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 2 a 11. Olha só. Não confundir o livro de Eclesiastes com o livro do Eclesiástico, porque na Bíblia evangélica não tem eclesiástico. Então, se você tem uma Bíblia, ganhou uma Bíblia de um parente seu, você está usando, nesse mês de setembro, uma Bíblia evangélica, não estou falando para você jogar fora, ao contrário, guarde. Mas não é recomendado para um católico ter somente essa Bíblia. Eu tenho um exemplar de uma Bíblia evangélica para fazer, como diz, paralelo de tradução. E até para me lembrar da situação nefasta da qual eu participei uma época, né? Porque a Bíblia é bonita, tudo, só que a tradução é horrível, gente. Desculpa falar, tá? Os irmãos evangélicos. Você quer uma leitura com substância? Vai ter que pegar uma Bíblia católica, porque não está faltando o livro do Eclesiástico, tá? Mas hoje não é Eclesiástico, é Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar a seu lugar, donde novamente torna a levantar-se. Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Tudo é penoso e difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi será, o que aconteceu acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo, também esta já existiu nos séculos que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Palavra do Senhor. O salmo responsorial desta quinta-feira é o 89, com o refrão: Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: Voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca.
Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com o vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. O evangelho de hoje está em Lucas 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra, recordando, eu vou recordar bastante, tá? As leituras desse domingo. Então você vai ficar com as orelhinhas quentinhas de tanto que eu vou falar da liturgia desse domingo. Isaías 55, versículos de 6 a 9, Filipenses 1, versículos 20 a 24 e depois 27, e principalmente o Evangelho, Mateus 20, versículos de 1 a 16. O tema era o quê? O Deus Todo-Poderoso não pensa como os homens. A lógica de Deus é diferente da dos homens. Já começa por aí. E qual que é a lógica de Deus? Qual que é a lógica de Deus? Existem indícios, né? Primeiro, os primeiros mandamentos que Jesus fala. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Não é? Esse é o mandamento principal. Outra coisa, Jesus é verdade, o caminho e a vida. Isso deveria fazer algum sentido para nós, não ser algo retórico, não ser uma frase qualquer. Ele deveria ser algo que deveríamos nos apropriar literalmente e nos deixar ser apropriados por Jesus. É uma relação de dupla via. Porque quando você faz uma experiência com Jesus, a verdade, o caminho e a vida, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Tudo em V maiúsculo ou, se você preferir, em caixa alta. Quando você se faz essa proposta, se propõe a vivenciar Jesus como de fato é em sua vida, nós verificamos, eu e você verificamos o quão difícil é sermos cristãos e sermos filhos de Deus em Cristo, para Cristo e com Cristo. Porque não é só isso, devemos também nos permitir sermos objeto de apropriação, que Jesus tome posse de nós como um todo, corpo, alma e espírito. Aí a gente começa a pelo menos vislumbrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Por que eu estou falando devagar e baixinho? É para que você não pense apenas, que além de meditar, você aceite a proposta de fazer a vivência completa em Cristo. E isso é algo extremamente difícil, algo extremamente penoso e que não depende da nossa vontade, mas da própria vontade do próprio Deus. É tudo uma situação que foge do nosso controle, sabe? E graças a Deus que essa pandemia, de certa forma, veio para nos mostrarmos o quanto somos vulneráveis, pequeninos, frágeis e que não temos poder algum. Mesmo a pessoa mais poderosa do planeta não pode conter, com uma simples vacina, o coronavírus. Desculpa aí, mas pode parar com essas ilusões, tá? Nem estou falando nada de teoria da conspiração, porque a nossa esperança tem que ser em quem? Em Cristo, tá? Muito bem. Diante de tudo isso, eu vou encerrando por aqui esta transmissão, né? E vamos pedir que Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus nos proteja nesse dia, nessa quinta-feira, durante ainda essa semana. Temos muito chão pela frente, muitas leituras para fazer, né? Se possível, participe da Santa Missa e diária, né? Mas se não for possível, pelo menos no domingo, se sua diocese ou arquidiocese já se abriu para a forma presencial, né,
de participação efetiva das missas, tá bom? Desejo a todos paz e